só, eu tiro 3 coisas que são características de um empreendedor e que geralmente nos levam a um caminho positivo em relação ao sucesso. Primeira das características que eu percebo aqui é que você falou que você pegou o fundo da loja de sapato da sua mãe, ela não sabia ali na época, e você usou aquilo quase que de depósito, quase que para você construir a sua loja, né? E eu vejo que, de certa forma, o empreendedor, ele tem uma coisa de ele não avisar o que ele vai fazer, ele faz. Exato. Né? Então tem gente que fica avisando, falando, perguntando, pedindo, planejando. Será que eu posso? Sabe qual que é o que eu pensei nessa época? Se eu perguntasse para ela, ela diria não. Então eu arredei todas as estantes de calçado, que eu estava no estoque, eu não estava na loja, literalmente. As pessoas, para saberem que eu estava ali, teriam que ser avisadas. Os amigos de escola iam lá, frequentavam, etc. Mas eu sabia que se eu avisasse a minha mãe, eu pedisse a permissão, provavelmente ela não deixaria. E o que eu fiz foi, eu vou organizar esse lugar, vou acumular todas as estantes em um só lugar, vou limpar essa área e vou colocar aqui todas as coisas que eu preciso na parede. Eu vou furar a parede com uma furadeira. Quem sabia? Eu peguei uma furadeira, conectei numa extensão e ali já jovem eu estava furando a parede, pregando as coisas conforme eu mesmo já estava... Eu encomendei uma marcenaria, isso antes de avisá-la. Então eu pensei comigo, na hora que ela vê isso aqui do jeito que eu já fiz, vai ser muito difícil ela tentar me fazer voltar atrás. Não, cara, a primeira vez que eu peguei numa furadeira, Kaique já tá acostumado, né, Kaique? Que o Kaique já bateu laje e tudo, né? O Thiago é muito precário. Histórias. Não, cara, eu fui pegar uma furadeira. Eu te falei disso daqui uma vez? Não, acho que precisava não. botar uma mini estantezinha assim, e eu boto esse negócio. Chama alguém. Assim, uma furadeira, né? Aí eu fui lá, falei, é aqui, né? Bota um aqui, né? Eu peguei assim, mirei a furadeira, fiz um xizinho com um lápis. No que eu apertei o botão, cara, fez assim, ó. Aí, cara, a parede rasgou. Eu falei, acho que eu não sei fazer esse negócio direito. Era difícil, cara, né? Eu não tenho o mínimo skill também com essas coisas, cara. Eu sou eu muito ruim. Eu já consigo, já consigo. Eu troco uma lâmpada e eu já falo, caramba, cara. Tô super Vamos a obra aqui, E aí, olha só, isso que a gente falou de a gente não avisar, a gente fazer, o empreendedor tem esse senso de rebeldia um pouco maior, né? Um pouco de rebeldia em relação ao quão linear é o sistema, ao quão previsível é o sistema, onde todas as pessoas, elas se encaminham quase como se fosse um rio levando um tronco, de alguma forma. Então, o empreendedor tem esse senso de rebeldia, de alguma forma, que você mostra. Outra coisa é que você fez o que, pra mim, é o primeiro passo na libertação do empreendedor. Você falou o seguinte, ó, eu questionava aquilo de como que eu iria fazer, eu ia ganhar dinheiro se eu fizesse isso? Você se questionou. E as pessoas, elas vivem afirmando, reclamando, discutindo, querendo provar o ponto delas, mas elas nunca se questionam. Elas nunca se questionam. E se elas não se questionam, elas não se abrem a novas possibilidades, e aí elas vão sendo empurradas como se fosse na época que eu tava pegando lá vermelha, muitas vezes fazer reunião no metrô, abre a porta e você não precisa nem se mexer, você vai sozinho. Carregado. O mundo faz isso com a gente, né? E refletir, cara, te faz chegar a respostas diferentes, né? E respostas muito duras. Sim, né? Essa reflexão que você falou da faculdade é interessante, porque, cara, às vezes a pessoa paga 2, 3 mil reais num curso, mas não sabe quanto que essa profissão gera. Tipo, pô, sei lá, vou me terminar essa faculdade, será que eu vou ganhar pelo menos a mensalidade que eu paguei desse curso? E às vezes cara, não, tá ligado? E aí, acho que a terceira coisa que eu tiro aqui é o seguinte, você falou, eu conheci o marketing digital ali pelos norte-americanos, não é? Uma das contas, você poderia ter conhecido brasileiros pelos norte-americanos, talvez daria pra ter tido o mesmo resultado. Mas, você demonstra o seguinte, você está procurando coisas onde a maioria não está, né? E se você procura coisas onde a maioria não está procurando, você tem referências diferentes e aí você se torna mais raro, mais escasso, mais diferente. Logo, você tem um valor diferente. Você não é tão parecido quanto os outros, né? E eu vejo que os empreendedores, eles, geralmente, os mais bem-sucedidos, eles são diferentes. Eles não são todo mundo parecido. As pessoas não se vestem iguais, pensam iguais, falam iguais. Eles têm sempre uma coisa diferente. E sempre que eu converso com um empreendedor que tem algum grande resultado, tem alguma característica que eu falo, nossa, isso aqui é diferente. Porque eles pensam diferente. Para você agir diferente, você tem que colocar referências diferentes na sua cabeça. Exato. Você procura coisas em lugares diferentes. Exato. E aí, você tem muito resultado, pelo que eu entendi, no marketing digital. Sim. Né? E dentro do marketing digital, eu queria entender o seguinte, qual é a sua especialidade dentro do marketing digital, digamos assim, ou dentro do marketing de uma forma geral? E o que você vende de uma forma mais específica dentro do marketing? Legal. Eu diria que, não dá para ser bom em tudo. No digital nós temos várias vertentes, diversos cargos. Quando eu comecei, eu tive a obrigação de, para fazer o meu primeiro produto funcionar, ter que acabar tocando em praticamente todas as áreas existentes do digital. Então eu fui do financeiro, copywriter, pessoa que editava o vídeo, uma aula, por exemplo.
acabei fazendo tudo isso. E depois eu fui identificando no que eu mais me considerava ser bom, e eu percebi que era início de vendas e branding. Envolve marketing e estratégias. É mais essa parte principal. Então, a definir a proposta de um produto, a entender e ser extremamente sensitivo ao público que está lá do outro lado, a separar o que eu acho do que possíveis 230 milhões de pessoas podem achar. Então eu sempre tive um tato para esse tipo de coisa. O que eu vendo? Bom, depende muito dentro do digital para o quanto a pessoa me conhece. Quem talvez esteja me conhecendo agora pelo podcast vai imaginar que eu vendo lifestyle, mas não, eu vendo produtos que são infoprodutos, né, melhor dizendo, para algumas pessoas já se situarem, completamente digitais, que não utilizam do uso da minha imagem e que eu posso fazer o que, inclusive, as pessoas acham que, nossa, é algo mirabolante, mas não, tá em uma página do livro, eu trabalho 4 horas por semana, eu já tinha lido há muito tempo atrás e quando eu fui reler, eu falei, nossa, tô aplicando essa estratégia, ela estava em um parágrafo aqui somente desse livro, que é Private Label Rights. Então, eu licencio produtos de outras pessoas, trago para o Brasil, aplico técnicas de vendas e empacoto da forma que eu preferir, né? Coloco uma embalagem naquele produto, modelo o conteúdo daquele produto e faço as vendas. Há produtos também físicos nesse mercado, há poucos serviços e também a parte onde o Thiago aparece online e incentiva outras pessoas a terem um estilo de vida com pura liberdade, basicamente. Eu acho que uma coisa interessante que você falou também, acho que é legal pra galera que tá ouvindo aqui, é o seguinte, às vezes a gente, de repente, foi parar em um lugar, a gente acha que ele tem que seguir esse lugar, esse caminho pra sempre, acho que a gente não pode mudar, né? Então, pô, eu me formei numa universidade, é aqui, agora eu só vou ir me aprimorando, ganhando experiência, aumentando meu salário, né? E o Thiago falou o seguinte, tem uma velocidade de crescimento que muitas vezes não vai te fazer chegar, e muitas vezes vai te fazer trabalhar até o final da sua vida se você não tiver a sorte de cair num lugar que tem pessoas que te ajudam e que ao mesmo tempo é meritocrático. Eu, né? basicamente. E aí, o que o Thiago falou? Ele falou, pô, eu testei várias coisas diferentes dentro do marketing até eu me encontrar. Diversas coisas. Então, o cara foi lá, ele editou vídeo, ele, sei lá, gravou, fez roteiro, fez não sei o que lá, até que chegou um momento que ele falou, putz, isso daqui eu gosto. Eu sou bom, né? O primeiro produto que eu literalmente peguei no marketing digital foi um produto de uma pessoa que era um especialista naquele assunto. Eu tinha ali os meus 17, ainda 18 anos. A pessoa era um empresário. E eu comecei a falar do marketing digital para essa pessoa e da possibilidade que o marketing tinha de fazer com que aquele conhecimento fosse disseminado em inúmeras cópias diárias. Ela criou muito interesse e falou o seguinte, nossa, legal, você consegue lançar? Você consegue fazer? Eu ainda estava só nas primeiras impressões do que eu achava ser o marketing digital. Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, era tudo muito vago, mas eu disse sim. Eu só disse sim porque eu sabia que se eu me comprometesse com aquela pessoa, que inclusive era um empresário da minha cidade, eu iria fazer acontecer. Então é aquela famosa expressão de colocar um tubarão no tanque. Foi aí que eu tive que fazer de tudo um pouco, ou seja, o chão de fábrica do marketing digital. Você vê que é muito louco isso, porque eu vejo que a diferença do empreendedor e do executivo tá aí. O executivo, ele gerencia o que já existe, né? O empreendedor, ele cria depois que ele vende, né? Então são coisas diferentes. O jeito de pensar é diferente. E às vezes eu vejo uma desconexão entre empreendedores e executivos discutindo, e eu vejo isso na pele, onde às vezes a gente não se entende, porque a lógica é outra, mas na verdade deve entender o papel de cada um. O executivo muitas vezes não tem essa lógica, mas essa agressividade, essa coragem, essa rebeldia que o empreendedor tem. É por isso que eles estão em posições diferentes. Não são melhores, são só diferentes. Por exemplo, eu sou um empreendedor também, mas eu tenho muita dificuldade em ser um executivo. A turma que sabe, pra mim, a burocracia, essa complexidade, pra mim, é um que me dói um pouco.